Você levanta do sofá por 2 minutos e quando volta, seu gato está exatamente no seu lugar, confortável, sem nenhuma intenção de sair. A maioria dos tutores acha graça. Alguns ficam meio irritados. Outros simplesmente se sentam em outro canto e aceitam a derrota. Mas por trás desse comportamento que parece uma brincadeira inocente, existe algo que a ciência explica e que vai mudar completamente o que você sente da próxima vez que perder o seu lugar. Porque o seu gato não está roubando nada. Ele está fazendo algo profundamente íntimo. Algo que revela como ele realmente se sente sobre você. E se você entender o que é, nunca mais vai olhar para aquele sofá ocupado do mesmo jeito. Vamos começar pelo que aquele lugar significa para ele. Imagine, você está assistindo televisão. Levanta para pegar um copo d'água na cozinha. Volta em menos de 1 minuto. E lá está ele, deitado exatamente onde você estava, na mesma posição, com aquela cara de quem sempre esteve ali. Você até olha ao redor para confirmar que não está enlouquecendo. Ele estava do outro lado da sala. Como ele chegou tão rápido? E por que justo ali? Essa cena se repete em milhões de lares todos os dias. E a explicação não tem nada a ver com conforto, pirraça ou coincidência. Tem a ver com algo que o seu gato carrega dentro dele há milhares de anos. 1. Ele não quer o sofá. Ele quer o seu cheiro. Aqui está a primeira coisa que a maioria dos tutores não sabe. Quando você se levanta de um lugar onde estava sentado, você deixa para trás algo invisível, mas extremamente poderoso para o seu gato, o seu cheiro. E não estamos falando de perfume ou desodorante. Estamos falando da sua assinatura química natural, os óleos da pele, o suor, as moléculas que o seu corpo libera o tempo todo. Para o nariz humano, isso é imperceptível. Para o nariz de um gato, é como um mapa. Gatos possuem cerca de 200 milhões de receptores olfativos. Humanos têm por volta de 5 milhões. Isso significa que o olfato do seu gato é aproximadamente 14 vezes mais sensível que o seu. Um estudo publicado em 2017 na revista Applied Animal Behavior Science demonstrou que gatos expostos ao cheiro do tutor apresentavam níveis significativamente mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, em comparação com gatos expostos ao cheiro de estranhos ou a nenhum cheiro. O seu cheiro literalmente acalma o sistema nervoso dele. Então, quando ele pula no seu lugar no exato segundo que você levanta, ele não está competindo por território. Ele está se envolvendo na coisa mais reconfortante que o mundo pode oferecer a ele. Você. Ou melhor, o rastro invisível de você. 2. Ele está misturando o cheiro dele com o seu. E isso é um ritual. Já reparou que quando o seu gato se acomoda no seu lugar, ele não simplesmente deita. Ele se esfrega, gira, ajeita, amassa o tecido com as patas. Às vezes, até esfrega o rosto no encosto. A maioria dos tutores acha que ele está só ficando confortável, mas cada um desses movimentos tem uma função. Gatos possuem glândulas de cheiro espalhadas por todo o corpo, nas bochechas, na testa, nas patas, na base da cauda. E toda vez que eles se esfregam em algo, estão depositando feromônios. Marcadores químicos invisíveis que dizem, isso é meu. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quando o seu gato se deita no lugar que já está impregnado com o seu cheiro, ele não está substituindo o seu odor pelo dele. Ele está misturando. Na natureza, gatos que pertencem à mesma colônia desenvolvem o que os pesquisadores chamam de perfil de cheiro coletivo, um odor compartilhado que funciona como uma identidade de grupo. É assim que gatos reconhecem quem é família e quem é intruso. Sem palavras, sem sons, só pelo cheiro. Quando o seu gato se deita no seu lugar e se esfrega ali durante vários minutos, ele está executando esse mesmo ritual ancestral. Ele está fundindo a identidade olfativa dele com a sua. Em linguagem felina, ele está dizendo, nós somos do mesmo grupo. O que é seu é meu, e o que é meu é seu. E por falar em ritual, existe um detalhe sobre o momento em que ele se acomoda no seu lugar que revela exatamente o quanto ele confia em você. Vou te contar no ponto 6, e é algo que a maioria dos tutores nunca reparou. 3. O calor que você deixou é irresistível para o corpo dele. Agora sim, vamos falar de temperatura, porque essa parte também importa. Gatos têm uma temperatura corporal basal mais alta que a dos humanos. Enquanto a nossa gira em torno de 36,5 graus Celsius,
A de um gato fica entre 38 graus Celsius e 39 graus Celsius. Isso significa que o ambiente que parece confortável para você pode ser levemente frio para ele. Pesquisadores de termorregulação animal explicam que gatos buscam ativamente fontes externas de calor para economizar energia metabólica. É por isso que eles amam janelas com sol, laptops ligados, secadoras de roupa e, claro, o lugar onde você acabou de estar sentado. Quando você se levanta, aquele ponto do sofá está entre 2 e 4 graus mais quente que o restante da superfície. Para o seu gato, isso é um ímã térmico. Mas aqui está o que diferencia esse comportamento de simplesmente deitar num lugar quente qualquer. Ele poderia ir para o lugar onde bate sol, poderia deitar em cima do notebook, poderia escolher qualquer superfície aquecida da casa, mas ele escolhe o seu lugar, toda vez. Não é só pelo calor, é pelo calor que veio de você. É a combinação, temperatura, mais cheiro, mais presença residual. É o pacote completo. E se isso fez sentido para você, dá um like e se inscreve no canal. É assim que a gente ajuda mais tutores a entender que o gato deles não está sendo chato, está sendo apaixonado do jeito dele. 4. Ele escolhe o seu lugar e não o de ninguém. Se você mora com mais pessoas, preste atenção nisso, porque vai te revelar algo que talvez você já sentia, mas nunca confirmou. Na maioria das casas com mais de um morador, o gato não rouba o lugar de todo mundo igualmente. Ele tem uma preferência. Ele vai para o lugar de uma pessoa específica, de forma consistente, repetida, quase obsessiva. Estudos sobre comportamento social felino mostram que gatos domésticos formam vínculos preferenciais. Eles não amam todo mundo da mesma forma. Existe uma hierarquia emocional. E o topo dessa hierarquia pertence a uma única pessoa, aquela que o gato escolheu como referência de segurança. Pesquisadores da Universidade de Lincoln documentaram em 2019 que gatos em lares com múltiplos humanos direcionavam significativamente mais comportamentos sociais, como bunting, piscar lento e proximidade durante o sono, para um indivíduo específico, e não para todos igualmente. Então, se o seu gato rouba o seu lugar e ignora o lugar da outra pessoa que mora com você, isso não é preferência por conforto, é preferência por pessoa. Ele não quer qualquer lugar quente, ele quer o lugar onde você estava, porque você é a pessoa mais importante do mundo dele, e o lugar que guarda o seu cheiro e o seu calor é o lugar mais seguro que ele conhece. Se alguém na sua casa reclama que o gato sempre pega o meu lugar, parabenize essa pessoa. Ela foi escolhida. 5. Ele sabe exatamente quando você vai levantar. Já notou que às vezes o seu gato parece se mover para o seu lugar antes mesmo de você estar totalmente de pé? Quase como se ele previsse o momento? Isso não é coincidência e não é reflexo rápido. É leitura de linguagem corporal em um nível que a maioria dos humanos não consegue perceber. Gatos são mestres em interpretar micromovimentos. A forma como você muda o peso do corpo antes de se levantar, o som da sua respiração mudando, a tensão nos seus braços quando você se apoia para empurrar o corpo para cima, o ruído do tecido do sofá quando seu corpo começa a se soltar. Pesquisadores de cognição animal explicam que gatos domésticos que vivem com humanos por períodos prolongados desenvolvem modelos preditivos do comportamento do tutor. Eles não reagem ao que você faz, eles antecipam o que você vai fazer. Um estudo de 2021, publicado na revista Animal Cognition, confirmou que gatos são capazes de prever eventos com base em padrões observados repetidamente, incluindo os movimentos habituais do tutor. Isso significa que o seu gato provavelmente aprendeu cada fase do seu ritual de se levantar. Ele viu isso centenas de vezes, mapeou cada etapa, e agora, no exato momento em que o seu corpo dá o primeiro sinal, ele já está em movimento. Ele não é rápido, ele é estrategista. E o prêmio pelo planejamento perfeito? O seu lugar, quentinho, com o seu cheiro, disponível por tempo limitado. 6. A posição em que ele deita no seu lugar diz tudo. Lembra que eu mencionei no ponto 2 que tem um detalhe sobre o momento em que ele se acomoda que revela o nível de confiança? Aqui está. Observe como seu gato se posiciona quando ocupa o seu lugar. Não apenas onde ele deita, mas como.
Se ele se enrosca em uma bolinha apertada, barriga escondida, patas dobradas, ele está confortável, mas ainda em modo de cautela. Ele gosta do lugar, mas mantém a guarda levantada. Agora, se ele se estica completamente, patas para fora, barriga parcialmente exposta, corpo relaxado no meio da almofada, esse é o nível máximo de segurança que um gato pode demonstrar. Ele não está só ocupando seu espaço, ele está se entregando a ele. E a posição mais reveladora de todas? Quando ele deita de barriga completamente para cima no seu lugar, as 4 patas soltas, os olhos fechados. Isso é vulnerabilidade absoluta. A barriga é a área mais desprotegida do corpo do gato. Expor ela voluntariamente, justamente no lugar que carrega o seu cheiro e o seu calor, é o gato dizendo com o corpo inteiro: aqui eu me sinto tão seguro que posso abandonar todo instinto de proteção. Ele não faria isso em qualquer lugar da casa. Ele faz no seu lugar. Porque o seu lugar, para ele, é a extensão de você. E estar ali, vulnerável, de barriga para cima, envolto no que restou da sua presença, é a forma dele estar com você mesmo quando você não está. 7. Ele não está roubando o seu lugar. Ele está te dizendo que você é o lar dele. Depois de tudo que a gente viu, o cheiro que acalma, o ritual de mistura de odores, o calor residual, a preferência pessoal, a antecipação dos seus movimentos, a vulnerabilidade da posição. Chegamos ao ponto que une tudo, e é mais simples do que parece. O seu gato não está roubando nada, ele está indo para casa. Pense nisso. Na natureza, gatos não têm um lar fixo do jeito que nós temos. Eles têm territórios, e dentro desses territórios existem pontos-chave, locais onde eles se sentem mais seguros, mais protegidos, mais em paz. Esses pontos são definidos por cheiro, temperatura e associação com segurança. Agora, no mundo do seu gato indoor, o território é o apartamento inteiro, mas o ponto de máxima segurança, o lugar onde todos os sinais dizem "aqui está seguro", é o lugar onde você senta, porque ele tem o seu cheiro, tem o seu calor e carrega a impressão física da pessoa que ele mais confia no mundo. Quando o gato pula no seu lugar e se acomoda ali com aquela cara de satisfação absoluta, ele não está sendo engraçado. Ele está voltando para o lugar mais importante do território dele. E esse lugar não é um sofá, é você. Ou pelo menos, o mais próximo de você que ele consegue, quando você não está ali. Então, da próxima vez que você levantar do sofá e voltar para encontrar o seu gato esparramado no seu lugar, não o tire de lá com pressa. Não reclame, não empurre. Para um segundo. Olha para ele. E entenda que aquele gato, naquele exato momento, está exatamente onde ele mais quer estar no mundo. No lugar que cheira a você. No lugar que é quente por causa de você. No lugar que é seguro porque é seu. Isso não é roubo, isso é amor. Silencioso, quentinho e completamente felino.